Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra e um privilégio tê-los aqui. Eu sou a Alessane e nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, ao desenvolvimento pessoal, espiritual e também sobre lei da atração. E então fica ligado no conteúdo, curte, compartilha, deixa seu recado, seu comentário e muito importante, inscrevam-se no canal ativando o sininho para você receber notificação todas as vezes que a gente compartilha vídeo novo. E desde já, meu muito obrigada. Gente, hoje eu tô aqui para conversar com você sobre um assunto que me chama muita atenção e eu me identifico também. Eu já falei em outros vídeos da importância da gente, quando a gente tem um objetivo profissional, por exemplo. Quero fazer um curso que eu não sei se dá retorno financeiro, se tem mercado, se é interessante, se tem a ver com a minha personalidade. Eu super recomendo a gente conversar, entrar em contato, pedir a opinião, ouvir a história das pessoas que já fizeram o que a gente quer fazer. A pessoa já tem o manual, já tem a caixinha de ferramenta ali com as ferramentas que precisa para fazer a manutenção, para se guiar. Então eu usei, acho que esse exemplo em termos de empreendedorismo, foi no vídeo do empreendedorismo. Então que é muito importante sim a gente ver as histórias que deram certo e aprender com os erros que as pessoas cometeram também. Então eu acho que também naquele vídeo eu dei o exemplo da minha história como instrutora de yoga uns anos atrás. Eu me comparava muito com professores que eram super experientes e eu comecei a praticar yoga já tarde, com 35 anos, há 11 anos atrás, tenho 46 agora. Então eu achava que já estava muito tarde, porque eu não era super flexível e magérrima e, sabe, perfeita. Havia poses e ainda há que eu não consigo fazer porque meu corpo não tá designed para fazer algumas coisas. Então entrar nessa questão da aceitação e não ficar se comparando foi muito importante, foi um aprendizado para mim. Mas valeu muito a pena eu ter conversado, ouvido as experiências, as histórias das pessoas que fizeram o que eu queria fazer e deu certo. Agora eu vim dar um exemplo um pouco contrário. um conselho não, minha opinião no sentido de quando e como às vezes isso é muito prejudicial. Eu tava fazendo um curso agora nesse fim de semana que é um pré-requisito para um mestrado em psicoterapia, que eu sou mestranda na área de aconselhamento, terapias de aconselhamento, e eu tô trocando para a área da psicoterapia. E aí nesse curso, uma das colegas insistiu muito em ouvir a história dos facilitadores, né, dos professores que estavam conduzindo o curso. E eles ficaram um pouco resistentes em compartilhar, mas ela insistiu, ela queria saber como é que você chegou aqui. Aí um deles compartilhou e o outro depois com muita insistência falou um pouco, mas não muito. A primeira instrutora que eu ouvi a história, que eu pedi eu tive curiosidade de saber da jornada, era uma professora que demonstrava ter uma paz, uma elegância, uma sabedoria. Aí ela me contou que ela é dançarina quando adolescente e sempre praticou esportes, então ela já estava assim nessa trilha, nesse caminho desde o começo. E aí o que eu pensei? Eu me comparei, eu pensei, pra mim não vai rolar porque eu já tô atrasada, né? E aí foi negativo, porque eu me comparei. Mas quando a gente, e esse é o ponto que eu quero chegar, quando a gente usa os veículos não, as ferramentas, as dicas, os aprendizados, as experiências do outro para nos empoderar, aí pode ser importante. Mas geralmente, gente, o que a gente faz é se comparar. A gente fica se comparando, a gente acaba tendo uma invejinha e aí isso acaba nos paralisando. E todo mundo sente isso, é uma coisa super normal. Quando a gente começa a ter essa sensação de inveja porque o outro já tá lá, já tá fazendo o que a gente quer, aí a gente se frustra, a gente fica com ressentimento do outro e acaba não fazendo porque a gente pensa que talvez não vai conseguir ser tão bom mesmo, então já nem sai da zona de conforto porque é melhor não tentar do que tentar e fracassar, não é mesmo? Claro que não. Então, quando você ouvir as experiências dos outros, saiba que essa é a experiência deles, é única e pessoal deles. Outro exemplo também que eu pensei que não tem muito a ver com esse contexto é de quando eu estava na faculdade, na faculdade de letras no Brasil, na realidade, os alunos mais adiantados sempre falavam sobre as experiências que eles tinham antes. E às vezes tinha algum professor que tinha uma reputação, às vezes não, todos os professores tinham uma reputação que os precedia. Então tinha uma professora que todo mundo pensava que ela era muito terrível, ela era muito dura e muito difícil o conteúdo e muita gente rodava na disciplina dela. E eu fiquei com medo quando eu tive aula com ela a primeira vez, mas eu achei
eu gostei muito da experiência, eu achei que foi muito... E ela nem era tão difícil assim, ela era diferente, um estilo diferente. Ela não era do estilo boazinha, ela era do estilo justo. E você tá aqui pra aprender, faça a sua parte, tome responsabilidade. O que foi um ensinamento que eu precisava realmente. Então, ouvir as experiências dos alunos que me precederam não me ajudou, muito pelo contrário, eu teria me inibido, ou eu teria começado aquele contato já com receio, com ideias pré-concebidas. Então, seja muito... A minha mensagem de hoje é bem simples, seja muito cuidadoso. Use sim, veja, você quer abrir o seu negócio, quer ser um coaching, por exemplo, veja o que os coachings estão fazendo e que funcionaram. Eu fiz muito isso, assim, eu ouvia vídeos de pessoas youtubers que tiveram dificuldades no começo, de pessoas que tinham a Gisela Valim, por exemplo. Eu segui a Gisela Valim por bastante tempo, aprendi muito com os vídeos dela, e ela falava sobre isso, sobre ser super tímida, não ter confiança, e como ela foi enfrentando esse medo, essa falta de habilidade para se expressar bem, como ela foi projetando o corpo, como ela foi construindo a autoconfiança dela, e agora hoje ela é uma youtuber super famosa, uma motivadora, uma inspiradora, que eu admiro muito. Então, quando as pessoas compartilham com humanidade, com simplicidade, humildade, não é nem humanidade, quando eles se mostram na vulnerabilidade delas, aí você consegue se relacionar. Olha, se essa pessoa passou por esse obstáculo, eu também posso. Então fiquem muito atentos, não ponham ninguém num pedestal. E outra, saibam que a história de vocês é de vocês, é sua, única. E é isso que vai te fazer interessante. Sim, há muitos youtubers, mas o que você tem pra trazer é especial, tem alguma coisa diferente, ninguém é você, só você é você. Então, saber disso e se valorizar e ver o que você tem de diferente. E outra, as pessoas que seguem, você sempre vai ter a sua clientela, as pessoas que têm afinidade com a sua energia. Como instrutor de yoga também é a mesma coisa. Mesmo que o seu nicho, acho que fala nicho em português, mesmo que o seu nicho seja um pouco diferente, a sua aula de yoga, a sua instrução, a maneira como você é mais ligada, que é o meu caso, é mais ligada para a espiritualidade, eu foco mais na meditação, na respiração, em mantras, seja lá o que for, não vai ser a preferência de muita gente, porque a maioria das pessoas na realidade quer aquela atividade física, aquela coisa meio exercício físico mesmo, porque não estão lá conectadas com a yoga da raiz, né, lá da Índia, que foca muito mais na conexão do corpo, da mente, da alma, essas coisas aí. Então tudo bem, você provavelmente, e que bom, não vai agradar todo mundo. E tudo bem, mas confie na sua missão, no seu instinto, mas tenha a humildade de aprender com aqueles que estão fazendo o que você quer fazer, sem colocá-los num pedestal, sabendo que aquela pessoa é humana quanto você, e sim, se espelhe, se motive, use como motivação para saber que ela passou por obstáculos e conseguiu chegar onde ela chegou. E não se iluda com aquele que diz que foi tudo lindo, que o dom dela ou dele era esse mesmo e foi tudo fácil. Então tenha esse discernimento. Não ponha as pessoas no pedestal, nós somos todos humanos, irmãos e irmãs, e estamos aqui para aprender. Então, ter essa coragem de sair da zona de conforto, aprender alguma coisa nova, e a humildade para aprender é importante sim, mas não fique iludido com coisas que brilham muito, porque sempre tem... A gente muitas vezes aprende mais com a dor e com a dificuldade, mas a gente pode aprender sim pela observação, pela experiência, e adquirir experiência dos outros também. Gente, esse é o meu recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada por assistir, deixe seus comentários, curta, compartilha com as amigas e se inscreva no canal. Muito obrigada, super beijo, até a próxima.